Claymore é um mangá que foi desenhado e escrito por Yagi Norihito, publicado em 2001 e teve seu término em 2014, serializado na Jump Square. Ganhou uma animação em 2007 pela Madhouse. Eu vi o anime de Claymore há muito tempo atrás, não lembro de muita coisa, mas sempre soube da importância do mangá na cultura pop. Deixei a enquete qual história que você quer ver e o mais votado foi Claymore. Então vamos ver no que vai dar. Peço sua ajuda para compartilhar se você quer uma continuação. Vamos no ritmo lento, pois sou eu que faço tudo aqui, então vai ser no ritmo de Akira. Quiser me ajudar com qualquer quantia que não irá fazer falta para você, eu ficaria grato. Este é o sexto. Nisso os aldeões falavam: maldição, o último foi há 3 dias atrás. O que podemos fazer nesse ritmo? Um deles fala também que um Yoma está na aldeia. Eles perguntam para o chefe deles o que fazer. Este já é o sexto caso. Se eles não fizerem nada a respeito, serão todos massacrados. Outros dos aldeões batem na mesa e falam: uma vez que eles se transformam na forma humana, é impossível diferenciá-los. O chefe pede para o Zaki, que é esse cara aí, se acalmar. Ele mostra uma carta. É uma resposta da carta deles. Tudo aponta que eles mandaram uma para o vilarejo. Uma Claymore. Os aldeões ficam muito surpresos. Se perguntam se o chefe quer realmente contratar uma Claymore. Acontece que nesse ponto, os aldeões não têm escolha. As Claymores são as únicas que podem detectar um monstro na forma humana. O chefe tem noção que isso irá custar muito a eles. Mas do jeito que as coisas vão, o destino do vilarejo está em risco. Eles precisam agir o quanto antes. Um dos aldeões comentam que Claymores dão medo a ele. Zaki é chamado por um garoto. Ele pergunta o que é uma Claymore. Haki, que é o nome do garoto, é perguntado por Zaki se ele estava espionando a conversa. Ele diz que só estava de passagem. Ele ouviu através da janela. Zaki parece não acreditar muito no que Haki falou. Haki diz que estava brincando por trás da casa do chefe quando ele ouviu Zaki falar. Ele falou até alto. Então Haki pergunta novamente: o que é uma Claymore? E pergunta se pode destruir um Yoma. Zaki responde que sim. Humanos criaram elas para lutar contra os monstros. Elas pertencem a uma organização chamada Claymore. Elas ganham a vida matando Yomas por qualquer um que pague uma taxa. Elas são as únicas humanas no mundo capazes de combater essas criaturas. Bem, elas não são exatamente humanas. Elas vêm tomando a carne e sangue dos Yomas, assim transformando-se em metade humano e metade monstro. São fortes o bastante para lutar com as criaturas. Depois de muitos testes, eles descobriram que só as fêmeas se adaptam com sucesso. Dizem que todos os machos que tentaram morreram de uma forma horrível. Como as Claymores são quase monstros, elas podem detectar Yoma com seus olhos prateados. Quando Claymores estão prontos para exterminar um Yoma, os seus olhos brilham dourado, igual aos monstros. Neste caso, elas são chamadas de bruxas de olhos prateados, ou assassinas de olhos prateados. Os aldeões falam que a Claymore chegou. Haki sai correndo para ver. Os aldeões ficam espantados, afinal muitos deles nunca tinham visto uma Claymore. Eles até comentam que ela parece frágil, mas carregam espadas enormes. Um deles fala que ouviu que as pessoas começaram a chamá-las de Claymore por causa de suas espadas. Começam a pensar se é uma boa ideia ter contratado uma Claymore, afinal ela é metade monstro, falam os aldeões. Eles não têm escolha. Os únicos que podem detectar um Yoma em sua forma humana é alguém que tem parte Yoma. Eles precisam confiar na Claymore, mesmo que seja um monstro. A Claymore se aproxima dos aldeões. Ela passa por eles. Haki observa a Claymore.
Ela entra na casa do chefe do vilarejo. O chefe manda seu assistente pegar o dinheiro para pagar Claymore. Ela fala que ainda não. Logo após o trabalho ser feito, um certo alguém será mandado para coletar o dinheiro. E ela completa dizendo para ele dar o dinheiro a essa pessoa. Se ela for morta, não terá razão alguma para pagar. O chefe do vilarejo fica espantado e diz que entende. Ele pergunta se será fácil achar o monstro. Isso depende. Se o monstro suprimiu sua aura de monstro suficiente, será difícil de detectar. Mas ela disse para não se preocupar, pois ela irá farejar. Eventualmente, um dos dois irá acabar morto em algum lugar do vilarejo. A confiança e a aura da Claymore deixa o chefe assustado. Isso custou alguns anos de sua vida, disse o chefe. Foi mais assustador do que ele pensava. Ele pensou que ela seria mais humana, mas ele sentiu que estava encarando um monstro. A Claymore de repente sente uma presença. Ela pega sua espada e quando está prestes a cortar, era o Hack. Ela para imediatamente, pois era só um menino. E coloca de volta a espada em suas costas. Então continua a caminhar. Ele pergunta se ela é uma Claymore mesmo. Ela diz que não. A organização não possui um nome, as pessoas que inventaram esse nome para elas. Hack ainda não consegue acreditar. Para ele, ela parece uma garota comum. Na cabeça dele, ela seria grande e assustadora. Ela pergunta se ele não tem medo dela. Hack responde que não. Diz que ela é só uma garota comum. O moleque até diz que ela é mais bonita que as garotas do vilarejo. Ela só olha e continua a caminhar. Hack pergunta aonde ela está indo, afinal as pistas estão fora da aldeia. A Claymore pergunta se onde eles estão é até onde o vilarejo vai. Ele diz que sim, depois daí só tem minas. A Claymore enfia sua espada no chão e senta. Ela diz que agora é hora de descansar. Ela tem andado por 3 dias. O moleque faz a mesma coisa que ela. A Claymore pergunta por que ele está tão interessado nela. Hack fala que ela é uma Claymore, e ela diz que isso foi invenção do povo. Hack diz que ela veio matar o Yoma, então isso significa que ela irá realizar seu desejo. As primeiras pessoas que morreram por esses monstros foram seus pais. Hack estava lá, ele não pôde fazer nada. Depois de tudo, só seu irmão e ele sobreviveram. Eles estavam cobertos de sangue. Se ele fosse forte o suficiente, teria vingado seus pais. Mas agora, a Claymore irá fazer isso por ele. A Claymore fala que só está fazendo isso pelo pedido. Ele sabe. Para ele está tudo bem. Deu a hora, o sino soa. Ele precisa ir. Tem que fazer o jantar para todos. Hack agora vive na casa dos seus tios, então ele precisa ajudar. E antes de ir, ele se apresenta e pergunta o nome da Claymore. Ela diz que ele não precisa saber seu nome. Cedo ou tarde ele irá esquecer. Hack chega na casa do seu tio e então Zack aparece para o seu irmão. Mas já não era seu irmão, e sim o Yoma, o monstro que matou seu tio. O Yoma fala que suas entranhas eram soberbas. Ele completa dizendo que era difícil fingir ser humano com um Hack por perto, pois ele queria devorá-lo. Esse mesmo Yoma foi o que comeu seus pais. Ele também assumiu o corpo e mente de Zack. Por causa disso, ele foi capaz de usar suas memórias e padrões de comportamentos, e é por isso que humanos não podem detectá-los. O Yoma planejava ficar no vilarejo um pouco mais, mas como a Claymore chegou, ele disse que irá devorar o Hack e ir embora. Lágrimas saem dos olhos do monstro, foi o que restou do Zack, e o monstro caçoa disso. Com muito ódio, Hack parte para cima do monstro. O monstro bate facilmente no Hack antes que ele o alcançasse. Ele fala que um humano não tem chance nenhuma contra o Yoma. Eles estão vivos desde os tempos antigos. Para os Yomas, humanos só são suas comidas.
São os primeiros predadores vivos e os humanos suas presas. Presas não estão em posição de revidar contra o predador. Hack olha assustado. A Claymore chega. Ela ataca o Yoma, mas ele se esquiva. A Claymore diz que o menino carregava o aroma de Yoma, e tudo o que ela precisou fazer foi segui-lo. Hack fica feliz pela Claymore ter chegado na hora, mas ele vira uma mudança. Os olhos dela estavam completamente diferentes. O Yoma diz que irá enfrentá-la e pergunta o que um humano como ela pode fazer. O Yoma diz que ficou surpreso quando viu a Claymore, se fingindo de durona, mas ao mesmo tempo tão frágil. Ele não tem medo dela. Vários humanos não são páreos para Yomas, disse o monstro. Ele parte para cima da Claymore. Mas ela é muito rápida. Aparece por trás do Yoma e o ataca. O Yoma parece não acreditar. Ela continua a atacar o Yoma. Ele se pergunta como. Ela é mais rápida que o Yoma. Aparece por trás dele novamente. E a Claymore corta o braço esquerdo do monstro. O Yoma simplesmente não consegue acreditar. Como uma mestiça consegue ser mais rápida que o Yoma, pergunta o monstro. O Yoma corre. Ele vai direto ao Hack e diz que irá usá-lo como escudo. Uma velocidade impressionante, ela corta o outro braço dele. E agora o Yoma está sem seus dois braços. A Claymore pergunta se ele quer saber como os mestiços podem matar os Yomas. Ele implora por piedade, por colocar sangue de monstros em seus corpos frágeis. As Claymores ganham a velocidade que os Yomas não conseguem igualar. E então, adicionando carne de monstro, elas ganham a força para manejar uma espada Claymore com uma mão só. O monstro novamente pede piedade. Hack observa assustado. A Claymore guarda sua espada nas costas novamente. E então, vai embora. A notícia se espalhou rápido no vilarejo. Kizaki era o Yoma, que na época que seus pais eram vivos, eles já eram um Yoma. Eles se perguntam a respeito do Hack. Parece que ele está na casa do chefe do vilarejo. Ele está em choque por causa do que aconteceu. Hack ainda está na mesma posição de quando vimos pela última vez. O chefe pede para ele esquecer do que aconteceu e descansar. Ele lembra das palavras da Claymore, que cedo ou tarde ele iria esquecer se ela dissesse seu nome. O carinha que estava com o chefe pergunta o que aconteceu com a garota. Aparentemente ela recebeu ordens para outro trabalho e partiu para o outro vilarejo. Hack então finalmente se move. Ele corre para tentar encontrar a Claymore. Ele encontra a Claymore e pede para ela esperar. Hack pede desculpas, pois ele realmente estava com medo, igual na época que seus pais morreram. Ele teve medo por muito tempo, mas fingiu que não tinha. Ele tem se envergonhado por muito tempo, mas fingiu que não. E é por isso que ele não irá esquecer que a Claymore matou o monstro que matou sua família. Ele nunca irá esquecer dela. Hack agradece muito a Claymore. Ela olha atentamente para o garoto e depois continua a andar. Hack pede novamente para ela dizer seu nome. E a Claymore finalmente diz: seu nome é Claire. A Claire chega no próximo vilarejo, e o chefe do vilarejo parece feliz que ela chegou. Se ela demorasse mais um pouco, mais aldeões morreriam para o Yoma. Os ataques começaram há algumas semanas. Esses aldeões também parecem ter visto a Claymore pela primeira vez. Eles reuniram um dinheiro para pagar a Claymore. Claire recusa. E corta a cabeça do chefe do vilarejo. Todos ficam espantados. O chefe do vilarejo começa a sua transformação. Ele disse que se ela tivesse chegado mais perto, ela teria sido fatiada pelas garras dele. Todos do vilarejo não conseguem acreditar que o chefe do vilarejo é o Yoma. Ele fala que pensou que tinha suprido sua aura, mas não tem como enganar uma Claymore. Então ele cai sobre a mesa.
Claire diz que seu trabalho está feito, alguém será mandado para coletar o dinheiro. Enquanto Claire estava tomando banho, um cara pergunta para ela se ela está tirando o cheiro de sangue dela. Ele diz que isso é inútil. Não importa o quanto lave, o próprio corpo dela produz esse cheiro. Esse cara se chama Rubel, e é ele que recebe o dinheiro quando as Claymores terminam seu trabalho. Ela pergunta se ele pegou o dinheiro. Rubel diz que tem novas ordens. Outro trabalho em Straw, um vilarejo a oeste daí. Ela pergunta sobre o que é. A mesma coisa de sempre, achar e matar o monstro. É menos de 2 dias andando de onde eles estão. As mortes começaram aproximadamente há um mês atrás, mas 27 pessoas já morreram. Claire ressalta que 27 pessoas mortas em um mês é muito. Ou o monstro está com muita fome ou existe mais de um deles. Rubel fala que está tudo pronto. Os outros estarão aí em 5 dias. E Claire pode esperar até lá. Ela pergunta quantas pessoas morrerão nesse tempo. 2 ou 3, falou Rubel. A Claire coloca a sua armadura e a espada nas costas. Rubel pergunta se ela já está de saída. Ela diz que não gosta de esperar e gostaria de terminar o trabalho logo. Rubel ri e fala para ela ir. O que ela faz da vida dela só cabe a ela. Claire chega no vilarejo que o Rubel comentou. Ela olha para um lado e para o outro. Todo mundo estava dentro de suas casas. Claire pensa, dado aos números de mortes, é natural que as pessoas estejam com medo de morrer e não queiram sair de suas casas. De repente, aparece o Yoma para Claire. Ela pergunta se ele é o Yoma. Ele confirma que sim. Completa dizendo que nunca sonharia que ela viria aí sozinha. Esperava que viesse mais delas. Claire fala que ele está ao ar livre. Os aldeões verão a sua verdadeira forma. Eles provavelmente estão assistindo os dois. O Yoma diz para ela esquecer sobre isso. Não há motivos para esconder mais. De repente, aparecem mais Yomas para Claire. O Yoma começa a caçoar das Claymores, achando que os humanos podem resistir aos Yomas. Claire começa a pensar que 4 Yomas podem ser um problema. Ele diz que a Claymore é brava por enfrentar 5 Yomas de uma vez só. Claire achou que eram só 4. E o outro ataca por cima, mas Claire consegue desviar. Esse Yoma tem asas. Antes que ela pudesse se preparar, outro já ataca ela, passando de frente com a espada. Uma velocidade impressionante, um ataca Claire por trás. As garras passam pela espada. Ela rasga o Yoma. O outro ataca ela, mas Claire defende. O outro Yoma vem por trás, mas ela é bem mais rápida. Ele ataca ela novamente. Se ele percebesse, seu braço tinha sido cortado. Corta ele ao meio. Faz um movimento para enganar os Yomas, fazendo com que eles acreditassem que ela deixou a espada cair por acidente. E então... Claire pensou que seria estranho 5 Yomas precisarem caçar em matilha, mas os fracos precisam de outros como eles para lamber suas feridas. Os Yomas ficam putos, porque eles percebem que a Claymore soltou a espada de propósito. O Yoma com asas foge do grito. Claire ataca o líder. Ela olha para o Yoma fugindo. E então... ela joga sua espada em direção ao Yoma. Claire termina seu trabalho e fala que está tudo feito. E fala que alguém será mandado para coletar o dinheiro.
Rubel se encontra com Claire. Ela diz que o trabalho está feito e pede para ele ir coletar o dinheiro. Rubel diz que foi nobre da parte de Claire arriscar sua vida por esses aldeões ingratos e lutar sozinha contra um monte de Yomas. Será que é por causa que ela se lembra dela mesma no passado e se sente atraída por ajudar? Como ela diz, ela prefere terminar o trabalho rápido. Isso é tudo. Hack reaparece. Ele estava a dormir e pensar nos dizeres de Claire. Então ele acorda. Ele não entende a situação e se pergunta onde ele está. Um homem aparece, dizendo que ele estava quase morto quando o encontrou. Ele pede para o Hack comer. Aparentemente, ele não come há dias. É um milagre ele ter conseguido atravessar o deserto na situação atual. Hack pergunta onde ele está. Ele está numa pousada no vilarejo de Aegon. Hack tem dormido desde ontem. Hack olha para a comida e a barriga ronca. O cara da pousada fala para ele comer. Hack fala que não tem dinheiro para dar. Acontece que a comida e a hospedagem já estão pagas pela bruxa de olhos prateados, falou o homem. Hack fica surpreso e pergunta qual o nome dela. O homem não sabe. Ele não perguntou. Entretanto, o que ele viu foi a Claymore andando pelo vilarejo carregando um garoto meio morto. Ela trouxe o Hack até a pousada, colocou na cama e pagou pela hospedagem e comida. Hack pergunta aonde ela está agora. O carinha aí não sabe. Eles não solicitaram a Claymore para o vilarejo. Ela provavelmente partiu para o próximo trabalho. Antes de Hack ir embora, o dono da pousada pergunta se ele não irá comer. Depois de se alimentar, ele parte. Alguém chama Hack no vilarejo. Essa pessoa percebe que foi Hack que estava sendo carregado pela Claymore. Hack pergunta aonde ela foi. O cara diz que ela saiu da cidade e foi para a floresta perto daí. Entrando na floresta, Hack encontra Claire, ou pelo menos ele achava que era. Ele percebe que não é a sua querida salvadora. A Claymore pergunta se ele está só. Hack pergunta se foi ela que salvou ele. Sobre isso, não é necessário agradecer, falou a Claymore. Hack fica confuso porque ela quis ajudá-lo. Até pagou comida e estadia para ele. Ela disse que só queria ajudar. As Claymore são gentis. Ela então se aproxima de Hack e diz que gostou dele e quer fazer ele propriedade dela. Hack afasta Claymore de perto. Hack diz que ela não é uma Claymore. Segundo a própria Claire, quem inventou essa nomenclatura foram as pessoas, então é estranho ela se chamar de Claymore. O Yoma rapidamente aparece por trás do Hack. Ele sente a presença de outra pessoa, diz que é bem esperto, mas essa pessoa seguiu o Yoma até a floresta, como ele planejou. O Yoma disse para ela sair de onde está. Claire aparece. O Yoma fica puto porque não importa o quanto ele corra ou se esconda, ela gruda no Yoma como uma sombra. A Claymore se aproxima do Yoma. Ele diz para ela não se mover mais. O Yoma tem conhecimento da velocidade das Claymores. Se ela mover mais um passo, ele cortará a garganta do garoto. Ele pede para Claymore largar a espada. Claire pergunta o que faz ele pensar que um refém pode parar ela. Antes ele pensava que não, mas ontem mudou a situação, pois ele viu a Claire carregando o menino com cuidado para a cidade. Foi aí que o Yoma descobriu que ele podia ser útil. O Yoma fala que ela pode ser meio monstro e uma impiedosa assassina, mas ela costumava ser humana, mesmo que ela mantenha suas emoções em controle. Uma Claymore não pode esquecer suas memórias da vida passada. Ele diz que possivelmente, antes de ser uma bruxa dos olhos prateados,
Talvez ela tenha tido um irmão mais novo, e talvez o Hack lembre o irmão mais novo de Claire. Claire joga sua espada. O monstro começa a rir da Claymore. O monstro parte para cima da Claire e então ele pergunta se dói. Mesmo sendo uma Claymore, quando suas entranhas são destruídas, a dor é inevitável. Ela pega o braço do Yoma e joga com ele. Yoma começa a caçoar da Claymore, pois uma queda dessa não machucaria ele. Mas o objetivo da Claire era chegar perto da espada. Ela tira o braço do Yoma que estava em sua barriga. Apesar de ser uma Claymore, ela sente uma dor terrível. Hack, muito preocupado com Claire, pergunta se ela está bem. Ela olha pro Hack e fala para ele não ter uma ideia errada. Claire não jogou a espada por causa dele. Ela só fez isso para enganar o Yoma. Se ela tivesse passado por Hack para chegar até o Yoma, o Hack estaria morto. Então ela largou a espada para chamar a atenção dele. Claire pergunta o que ele está fazendo aí e se expulsaram ele do vilarejo. Ele diz que não. Um flashback aparece. Você é meu irmão, o papai e a mamãe. Eles... Por quê? Por que você está fazendo isso? O que iremos fazer com ela? Pobre Claire. Seu pai e mãe foram mortos e seu irmão era o Yoma, a pobre criança. Mas se criarmos ela aqui, não podemos dizer com certeza que ela não é uma Yoma. Verdade seja dita, aqueles que devem ser temidos são aqueles próximos às vítimas do Yoma. Claire pergunta se ele sabe cozinhar. Ela pergunta porque ele falou antes que ele faria comida. Ele balança a cabeça no sentido positivo. Se ele consegue cozinhar, ele consegue seguir a Claire até eles chegarem em uma cidade onde ele possa viver. Hack parece muito feliz com isso. Claire pergunta se Hack está com fome. Ele confirma. Hack diz que eles ainda não comeram nada desde o café da manhã e também que estão andando o dia todo. Claire sente algo e joga a espada. Pergunta a Hack se isso vai servir. Hack trouxe água. A comida está pronta. Ele disse que parece ruim, mas o gosto é bom. Enquanto Hack comia igual o Goku, a Claire come um pedaço, depois diz que está cheia. Os corpos delas precisam de muito pouco. Elas comem uma vez a cada 2 dias. E também podem facilmente passar uma semana sem comida ou água. Ver Hack comendo assim traz uma certa inveja nela. Afinal de contas, isso é ser humano. Hack pensa que ela parece muito normal. De perto, ele pensou que ela era como ele. Mas Claire é metade Yoma, uma Claymore. Ele se pergunta o que ela pensa sobre monstros e humanos. Claire se levanta. Hack pergunta onde ela vai. Ela diz para Hack não seguir ela. Hack se encontra com Rubel. Ele pergunta por que ela trouxe a criança com ela. Ele só ficará no caminho da Claire. Ela diz que ele só faz a comida e não vai atrapalhar. Rubel fica surpreso por agora ela ter um cozinheiro. Soa algo que um humano faria. Ele lembra alguém do passado de Claire. Quão sentimental, completa Rubel. Claire pergunta o que ele trouxe para ela. Ele diz que isso é novo. Claire tira a parte de cima da armadura e depois sua roupa. Ele pede para ela se virar. Ele diz que a ferida parece muito feia. Ele pede para ela não esquecer. Mesmo que a ferida não feche, se ela for atingida no ponto vital, ela irá morrer como um Yoma. Ele diz que por enquanto ela ficará bem. Rubel se pergunta o que o menino ia pensar se visse ela desse jeito. Ela não deveria ser tão impulsiva. Se apegar a ele pode trazer dor para Claire no final. E ele tem algo para dar a ela. É um cartão preto. Claire pergunta por que ela. Tem que ser para Claire. Ela falou especificamente para Claire. Rubel pede para ela mesma ver o conteúdo.
Claire volta para onde está o Hack. Ela diz que amanhã eles cruzarão a ponte Shari e pede para o Hack estar pronto de manhã. No caminho, Hack pergunta se eles estão indo atrás de Mioma. Ela responde que não. Hoje o trabalho da Claire é acabar com uma Claymore. Hack fica confuso perguntando por quê. Claire ressalta que Claymore são metades monstros. Nos corpos delas, elas possuem o poder de Mioma e os controla com suas mentes humanas, o que preserva suas identidades. Elas são basicamente monstros com mentes humanas. Portanto, são chamadas de mestiças. Elas ficam do lado dos humanos matando Yomas. As Claymore são a maior arma da humanidade. Antes delas existirem, humanos eram impotentes contra os Yomas. Mas usando o poder dos Yomas contra eles mesmos, os humanos acharam a vitória. Mas existe uma desvantagem nisso tudo. As mestiças eventualmente se tornam monstros completos. Se elas viverem como pessoas normais, não seria um problema. Mas, quanto mais elas usarem o poder e a habilidade de um Yoma, em algum momento a mente é destruída e elas se transformam em incompletos Yomas. Para prevenir que isso aconteça, a organização tem um plano. Elas usam isso. É chamado de cartão preto. Hack ressalta que é o mesmo símbolo que fica no pescoço e na espada. Quando elas são mandadas para o trabalho, é dado a elas uma marca única, representa seus nomes e as identifica dentro da organização. O punho da espada delas carrega um cartão preto. Quando elas sabem que as suas mentes humanas chegam no limite, elas têm certeza que estão prestes a virar monstros, e elas decidem morrer como humana na forma humana, é mandado para a Claymore escolhida o cartão preto para matar a que está virando um monstro. Hack pergunta quem mandou o cartão. O nome dela é Helena. Elas se juntaram à organização na mesma época. Elas confortaram uma a outra em seus tempos sombrios. Quando seus corpos estavam se transformando e elas estavam se contorcendo de dor, elas se seguravam uma na outra para poder dormir. De repente, alguém chega. É Helena. Já faz um bom tempo que elas não se encontravam. Claire fala que ela não mudou. Ela pensava que a Helena estaria com uma aparência mais distorcida. Ela queria muito se encontrar com Claire e pergunta quanto tempo já faz. Teve muita dor naqueles tempos, mas por algum motivo ela só consegue lembrar dos bons momentos. Ela começou esse trabalho depois de Claire. Ela não pensou que terminaria assim antes de Claire. Helena pensava que ter o poder do Yoma daria a ela mais força, mas para controlar, elas precisam ter um coração forte de humano. Então ela implora, enquanto seu coração ainda é humano, para Claire fazer o que tem que fazer. Ela implora para Claire não fazer isso, afinal ela é sua amiga. Ela agradece a Claire, pois agora ela pode descansar em paz, como humana. Helena se juntou à organização na mesma época que Claire. Elas se confortaram uma a outra em seus tempos sombrios. Quando seus corpos estavam se transformando e estavam se contorcendo de dor, elas se seguravam uma na outra para poder dormir. Desde o momento que ela chegou na organização como uma criança, Helena foi a sua única amiga. Por que você enfrenta os Yomas? Perguntou Hack. Se ela não lutasse contra os Yomas, ela não teria que ter morrido. Para nós, essa é a razão de ser, completou Claire.